Flávio Bolsonaro não consegue registrar candidatura após aparecer filiado à omissão. Sim, filiaram o Flávio à omissão. Exatamente, isso que aconteceu. Flávio Bolsonaro foi lá no Tribunal Superior Eleitoral registrar a candidatura dele à presidência. Quando ele tentou fazer o registro negado, porque você não é filiado ao PL, você é filiado à omissão. Ele, como assim filiado à omissão? Sim, o senhor é filiado à omissão. Tem gado na live aí, é isso, gente boa? Ei, deixa mugir, né? Inclusive, assim, só não pode sacanear lá o chat. Se escrever, se discordar, pode. Discordar sempre pode, não tem problema não. Discordar é parte do processo democrático. Enfim, então, o que eu estava falando? Do Flávio Bolsonaro. Aí ele falou, como assim? Eu estou registrado no Missão. Eu não sou do Missão? Não, você está aqui desde o dia 12, desde ontem. Então você não vai poder registrar não, você mudou de partido, não vai poder registrar a candidatura não. O Flávio Bolsonaro ficou doido, né? O que é isso e tal? E aí foram apurar, foram descobrir a história. A história é mais enrolada do que parece, né? O Flávio Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi entrar na Justiça, na Justiça Eleitoral, pedindo para restabelecer rapidamente a filiação dele ao PL, para ele poder lançar a candidatura, para ele registrar a candidatura, porque ele apontou que foi uma fraude, e foi mesmo, né? Alguém registrou. Lembra que pegaram uma influenciadora? Eu não lembro quem foi essa influenciadora agora, eu acho que foi aquela moça que é contra o voto feminino, ela mesma, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, sumiu. Mas ela foi mexer com os BTS lá, o K-pop, a banda de coreano, de pop coreano, e os fãs reinscreveram ela em todas as sessões eleitorais de todos os estados da federação, como mesária nas eleições desse ano. Vazaram os dados dela, fizeram o maior quiprocó. E aí agora fizeram com o Flávio Bolsonaro, filiaram ele no Missão, né? E aí ele denunciou a fraude, o Missão falou que, peraí, não é bem assim, né? Tem a história é mais complicada do que parece, olha lá, ó. Fraude, alertas e e-mail aberto. O que se sabe sobre a falsa filiação de Flávio Bolsonaro? O que se sabe é o seguinte, o TSE informou que quem confirmou do lado do Missão a fraude tinha login e senha do Missão. Então você fala, foi a galera do Renan Santos que fez essa armação contra o Flávio? Aí eu respondo para você, não. Por quê? Porque a iniciativa de fazer o registro partiu do e-mail do Flávio Bolsonaro no Senado, o e-mail oficial dele do Senado. Partiu do e-mail dele. Então significa que o rolo é do Flávio Bolsonaro? Então não sei, porque agora já tem os dois aí envolvidos, né? Pode ser que seja um dos dois tenha aprontado mesmo. Tenha aprontado. Se for o Flávio, para se vitimizar, né? O sistema não quer que eu chegue lá, mas eu vou lutar contra o sistema. Se for omissão, foi para sacanear mesmo, para poder impedir o cara de registrar a candidatura, porque fez isso há 2 dias do final do prazo. 2 dias, tá? Do final do prazo. E aí quase que ele não consegue registrar a própria candidatura, imagina. Imagina o tamanho da bronca que ia ser se o Flávio Bolsonaro não consegue registrar a candidatura para presidente. Enfim, mas foi quase. Mas o grande motivo de... tem assim, até mais uma ainda, que é ótima. Ele tem que registrar o endereço. Registra tudo, ó. Nome completo, CPF, número do título de eleitor, nome do pai, nome da mãe e endereço. No endereço puseram o quê? Rua dos Bandidos, bairro dos Milicianos. Tá duvidando? Olha lá, ó. Metrópole, Rua dos Bandidos, bairro Miliciano, o endereço de Flávio no Missão. Esse foi o endereço que colocaram na ficha ainda, tá? Enfim, e aí o Missão, isso aqui é importante, ó. Missão alertou o gabinete de Flávio sobre tentativa de fraude 10 dias antes, ou seja, não foi nem a primeira tentativa de fazer essa fraude. No dia 2, o e-mail do Flávio Bolsonaro, o e-mail oficial do Flávio Bolsonaro já tinha sido usado para pedir a filiação. Só não fez a filiação porque o cara não pagou a taxa. Mas na segunda vez ele pagou. Aí filiou o Flávio Bolsonaro, com os dados dele, né? Quem fez isso? Pois é, quem fez isso? Isso a Polícia Federal vai tentar descobrir. Porque o Cássio Nunes Marques, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que seja aberta uma investigação pela Polícia Federal para descobrir quem foi o sacana que fez isso. Né? E aí a gente vai ver qual vai ser a situação que vai ficar resolvida. O Renan
soltou essa. Ó. Renan diz que filiação de Flávio à omissão teria sido malandragem da equipe do senador. Ou seja, ele defende a tese de que foi alguém lá do gabinete do Flávio que fez de propósito para o Flávio depois virar notícia. E aí, quando ele vira notícia sobre isso, ele não vira notícia sobre o Banco Master, não vira notícia sobre rachadinha, não vira notícia sobre a mansão de 6 milhões que ele comprou em Brasília, não vira notícia sobre nada disso. Ele vira notícia sobre, sou vítima do sistema querendo me impedir de ser candidato. Entendeu a jogada? Então o Renan pegou o código, como diz o coach. Pegou o código? Pois é. O Renan Santos então falou, isso aí foi malandragem dele, isso aí foi coisa para aparecer mesmo. E aí você pensa que foi só com ele? Teve com o Lula também, só que não deu certo, mas teve com o Lula. Fraudador tenta registrar Lula como filiado ao Democracia Cristã, o DC, que tem uma candidata à presidência também. O nome dela está no final aqui da matéria. Então, alguém pegou todos os dados do Lula e também tentou fazer a filiação na Democracia Cristã. O que deu errado? O partido percebeu a tempo e não mandou o registro para o Tribunal Superior Eleitoral. Porque o problema do Flávio foi esse. O Missão aceitou a filiação do Flávio Bolsonaro e mandou a notificação para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele foi filiado. Foi simplesmente filiado. Entendeu? E aí fizeram com o Lula também. Só que no caso do Lula, o partido percebeu a tempo e falou, não, aqui não, violão, nem vem. Né? E não filiaram o Lula ao Democracia Cristã. Mas, também não foi a primeira vez que acontece isso, não. Nesse mandato do Lula, ele já presidente, ele passou 6 meses filiado ao PL do partido do Bolsonaro. Porque algum safado foi lá e fez isso, pegou os dados do Lula todinho, nome do pai, nome da mãe, tudo, o número dos documentos certinho, vazaram de algum lugar. Pegou esses documentos e filiou ele ao PL. E eles demoraram a descobrir. Depois de 6 meses, eles descobriram que o Lula estava filiado ao PL. Aí, lógico, né, desfez a filiação e anulou os efeitos da filiação, porque o Lula sempre foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele é fundador e filiado desde sempre, né? Mas, enfim, ficou assim, dessa maneira. E pensar que Tiradentes foi esquartejado por causa do quinto. Imagina se a gente vira colônia de novo, como será? Pois é, Flávio, esse é o grande perigo que a gente está correndo, né? Porque querer nos fazer de colônia, eles querem. E querem demais. Deixa eu ver aqui. Tem mais superchat. Tem o Lieden. Ricardo, conta para nós quais são os seus candidatos. Não, o voto é secreto. Eu moro no estado de São Paulo. Então, assim, voto para senador, para governador, você já sabe. Voto para presidente, você também já sabe. Falta deputado estadual e deputado federal, né? Eu vou votar no deputado estadual Guilherme Cortez. Para deputado federal, provável, mas ainda não é certo. E para deputado, aliás, o voto que está faltando eu decidir é para deputado estadual, não federal.